Estamos dando início a mais um programa Andréa Grezana para você, querido telespectador. Hoje, no nosso programa, vamos receber uma presença muito especial. Uma mulher que vem realmente traçando uma carreira incrível e trazendo empoderamento feminino na profissão da contabilidade, né? Nesse setor tão importante que envolve todas as empresas. É a gente conectando o empreendedorismo, a informação e fazendo com que a sua empresa tenha muito mais saúde. E a gente vai trazer um tema muito importante, que é entender um pouquinho das transformações, tudo que está para acontecer com a questão dessa mudança tributária no nosso país, a gente entender qual é o papel do contador, existe também muitas dúvidas, muita desinformação na nossa sociedade, e também trazer as novidades, porque Lori Quevedo, ela é CEO da CAC Assessoria Contábil e também atua, né, em frentes, em grandes organizações e tem uma vasta experiência na área e vai trazer muito conteúdo para que a gente possa realmente se aproximar mais desses assuntos. E vem seminário por aí, mas a gente vai falar tudo isso com Lori Quevedo. Seja muito bem-vinda, Lori Quevedo, ao nosso programa Andréa Grezano. Olá, Andréia, é uma satisfação. Primeiramente, eu queria agradecer a você pela oportunidade. E essa oportunidade você não tem noção de como é importante. Visibilidade para temas, para ações que estão sendo implementadas, ações que realmente está trazendo a diferença, né, para muitos empreendedores, para muitos empresários. É uma grande satisfação estar com você. Nós que ficamos muito felizes, Lori, porque a nossa missão aqui em toda a programação da GTV é realmente trazer informação com propriedade, um conteúdo sério, porque as pessoas, elas, é que eu digo, é direito, está na Constituição que todos nós temos direito à informação, mas a informação muitas vezes não chega e as pessoas vivem hoje um processo de desinformação. E o que escutam pela metade vai se encaminhando o telefone sem fio. Mas hoje, antes de dar início, eu quero apresentar um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, quem é Lori Quevedo. Lori Quevedo é contadora, palestrante, CEO da CAC Assessoria Contábil, com mais de 25 anos de experiência em administração, gestão financeira e planejamento estratégico. Atua como educadora financeira, líder em diversos conselhos e organizações institucionais no Rio Grande do Sul. Trazendo, Lori, um pouquinho para o telespectador entender a grande profissional que hoje nós temos aqui junto conosco para esclarecer, para falar um pouquinho sobre o assunto e mostrar realmente a representatividade da mulher dentro de papéis que também são muito cercados pelos homens, pela figura da presença masculina. Realmente, mas o que nós percebemos? Que os grandes comerciantes, os grandes empresários, aonde eles se encontravam? Eles se encontravam em associações comerciais, eles iam em feiras, eles iam em eventos da alta sociedade, para quê? Para que estivessem no meio, né, no meio das pessoas realmente influentes que sabiam onde movimentar, né, ali o dinheiro, né, movimentar a economia da região, do estado, enfim, do país. E é isso, nesse cenário atual, que a maioria das mulheres, quando estão se despertando, estão se inserindo. Então, o que eu trago para essas lideranças femininas, vamos dizer assim? Eu trago, você deve estar nesse cenário. E se alguém convidar você para estar com o microfone, falando, dando realmente informações relevantes do papel que você está, pegue e esteja preparado para que realmente faça a diferença aqueles 2 minutos de um pitch, por exemplo, ou de uma palestra, ou de um seminário. Você precisa estar preparado para as oportunidades. Não precisa ser oportunista, mas estar preparado para as oportunidades. Muito bem.
E continuando, Lori, para a gente trazer um pouquinho nesse passo a passo para quem está assistindo, como a gente fez aqui a apresentação, Lori Quevedo é CEO da CAC Assessoria Contábil. Conta um pouquinho o que é a CAC Assessoria Contábil. Excelente, André. Vamos partir do início, né? Senão não tem a continuidade, não tem o entendimento o que é realmente a potência CAC. Bom, em 2016 eu precisei me reinventar, me reestruturar no mercado devido a uma situação de uma empresa que eu trabalhava, que eu fiquei muito incomodada como contadora, e eu, cheia de conhecimento técnico, né, e muito medo, uma carga imensa de medo, como todo empresário iniciante, né, disse assim, não, eu tenho conhecimento, então eu vou desbravar esse mundo empresário e empreendedor, e comecei a CAC Assessoria Contábil, com o propósito de que o cliente a qual buscasse informações na CAC tivesse ali a oportunidade de dar o passo certo, né? A qual a gente chama de boas práticas. Às vezes você tem uma tomada de decisão onde tem risco, e tudo bem, desde que você entenda que em dado momento você precisa olhar esse problema e resolvê-lo. E estar ciente que todo risco, às vezes, tem um custo, tem um preço, né? E, às vezes, o preço que não tem nem um tipo de valor financeiro é o emocional. Você cria a sua empresa, cria o seu produto, cria o seu serviço e, de repente, por uma tomada de decisão equivocada, você tem ali um prejuízo muito grande. Bom, então, devido a esse episódio, eu comecei a empreender nesse universo contábil. Mas eu tinha teoria, eu não tinha prática. Então, busquei algumas entidades a qual tinha cursos, né, profissionalizantes para que você tivesse algumas situações. E mesmo assim, buscando alguns órgãos como prefeituras, a junta comercial e entidades, enfim, né? Eu via que eles não tinham a resposta. Porque uma situação é a teoria, outra situação é efetivamente a prática, né? Você, por exemplo, abriu uma empresa quando eu abri a CAC, né, em 2016, era totalmente do universo que a gente vive hoje, né, digital, tecnológico. Lá, a gente fazia todo o processo manual, precisava de contrato, precisava de assinatura em cartório, precisava de N situações, e às vezes esbarrava na burocracia, e você tinha que fazer tudo novamente. Quando você chegava para ter ali o auxílio de um auditor, né, às vezes tu esbarrava com um estagiário que às vezes sabia menos que você. Então, aquela situação ali, eu vi que trazia muito estresse, né? E aí eu comecei a buscar mais pessoas, mais colegas, então eu sempre digo, eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros, né? Então, busquei esses parceiros que tinham mais conhecimento na prática do que eu, até que um colega disse assim, Lori, se você não fizer, você não vai saber o que você está errando, então você tem que fazer. Bom, e assim foi. Mas, igual, eu sempre prezo, né, a CAC, ela sempre preza por trazer N modelos com a análise de risco para o nosso empresário. Fácil não é. Se fosse fácil, todo empresário iniciava e obtinha sucesso em pouco tempo, em poucas movimentações da sua empresa. Sendo que o que a gente traz é a sensibilização através da educação continuada. O nosso empresário, o nosso empreendedor, ele tem que entender que ele não é mais CLT. A maioria dos nossos empresários, como a gente trabalha com microempreendedor individual, microempresa e até EPP, eles não têm esse conhecimento, eles não têm a prática igual quando eu comecei. Então, a gente traz esta opção, essa oportunidade dele sentar conosco e começar a desenhar passo a passo ali da sua empresa. O quanto é importante a gente fazer com que quem está assistindo entenda que a gente tem esse vício, que é desmamar da CLT. A gente assume como empresário, mas
não utiliza todos os benefícios, as funções, digamos, as atividades que necessitam para que você possa realmente ter sucesso como empresário, como CNPJ. A gente fica ainda sempre naquele limbo até despertar, porque existe o medo, porque as pessoas que desconhecem, elas deixam de evoluir por medo. Então, quanto é importante esse trabalho realmente que tu vem realizando, que é capacitando, aproximando as pessoas ao conhecimento desse processo contábil da pequena e média empresário, da questão tributária, aproximando profissionais. Eu quero também trazer agora, Lori, um pouquinho, conta para a gente de todas as especialidades, pois eu estava aqui olhando, eu sei, conheço muito a Lori como uma especialista contábil também da parte política, mas aqui também tem auditoria digital. Conta um pouquinho sobre as tuas especialidades. Como todo brasileiro, né, e a minha família era uma família humilde, enfim, né, nós somos 5 irmãs, então tinha que optar, né, para qual das filhas iria dar a educação um pouquinho mais. Enfim, então eu parei um tempo da minha vida de estudar, né, e quando eu voltei a estudar, eu foquei. Bom, eu preciso, para que eu precisasse aumentar o meu valor do salário, e eu teria que ter mais conhecimento, e às vezes o conhecimento se esbarrava no diploma. Então eu voltei, terminei o ensino médio, fiz técnico em logística, porque então eu trabalhava numa empresa de transporte, adoro o setor de transporte, e ali, no setor de logística, eu revi novamente a contabilidade e resolvi fazer técnico contábil. Terminando o técnico contábil, eu fiz o bacharel em contabilidade. E continuei. Aí eu fiz o MBA em auditoria digital e direito tributário, com ênfase em compliance. Mas eu tinha uma proximidade muito grande com esses professores, tanto dos técnicos, quanto da faculdade, quanto do curso pós-graduação, e eu sempre tinha eles como mentores. Eu perguntava assim para eles, né, professor, qual a melhor área para ganhar dinheiro? E aí eles diziam assim, Lori, o tributário, né? Só o que acontece? A parte tributária, você tem que ter muito tempo para estudar, porque a legislação ela se atualiza muito rápido, você tem que estar sempre atualizada na informação. Como eu tinha uma vida, digamos assim, mais complexa, dona de casa, mãe de família, enfim, né, o que toda a mulher faz, enfim, eu vi que não ia conseguir colocar todo o meu empenho naquela área que eu foquei. Aí o outro disse assim, não, então o que você faz? Primeiro você faz o que te dá dinheiro e depois, com o tempo, quando a situação se acalmar, você tiver mais disponibilidade, você vai para a área fiscal. Bom, comecei, né? Aí foquei em custos na parte financeira, diminuir custo para as empresas, enfim. E obtive muito sucesso em muitas empresas com relação a esse cenário. Rever os custos, às vezes, ela traz uma visão para você, aonde está a torneira pingando ali, gota a gota o teu resultado. Às vezes você bota a culpa num colaborador, às vezes você bota a culpa no fisco, às vezes você bota a culpa em alguma área e, na realidade, basta você entrar para dentro da empresa e rever o teu processo. Basta essa situação, às vezes tu tem 10, 15, 20% do teu resultado ali indo embora conta gota. Bom, então foquei nessa área. Mas o interessante de tudo é que todas as situações a qual eu estava inserida me levava para essa área tributária. Seja o curso, seja no momento que eu entendi que eu precisava sair de trás da cadeira para trazer o cliente a qual eu almejava, então eu precisava estar inserida, né, em outros ambientes, em outras ambiências, entidades, confrarias, grupos de pessoas, de negócios,
conexões, núcleos, né? E o primeiro núcleo a qual eu me inseri foi da Associação Comercial, um núcleo de mulheres empresárias e empreendedoras, e fez a diferença na minha vida, mas, digamos assim, ó, que o brilho, né? O propósito profissional a qual eu entrego à sociedade é a contabilidade eleitoral, visto que somente 3% de todos os contadores, né, que são muitos, né, no Brasil, trabalham esse tema. Então, foi um propósito a qual eu me inseri, ciente que se tu trouxer o conhecimento para aquela candidata que é lá da comunidade, que ela não tem o conhecimento do processo, que ela pode ter o seu CPF prejudicado, que ela tem que ter algum conhecimento para estar lá, porque a parte financeira, né, se ela vai utilizar de fundo público, se ela vai se utilizar de doações, todas essas informações têm que ser prestadas. Se ela vai contratar serviço, tem que ter contrato. Se ela vai comprar produtos, ela tem que ter algumas obrigatoriedades. Existe limites para certas prestação de serviço ou para produtos, existe limite do limite. Então, eu trago esse conhecimento e é a qual eu sou apaixonada, que é a contabilidade eleitoral. E a gente sabe, e que tu falaste, o quanto é a dor hoje, porque as questões de participar da questão eleitoral, né? Hoje a gente sabe que existe muito apelo, quando começa a chegar na época de eleições, os partidos começam a buscar pessoas para concorrerem, porque tem limite mínimo de chapa, tem aquele mínimo de mulheres, então é aquele desespero no convite, eles fazem aquela mágica para convencer, mas não explicam as questões sérias e recorrentes se não tiver um contador fazendo a parte eleitoral contábil. Então, isso é muito importante quando tu fala que as pessoas não têm noção, e muitas vezes a maioria das pessoas que concorrem, e às vezes concorrem sem ter preparo nenhum, né? Quanto não só da questão do que ela vai representar, porque a política ela é um anseio, acho que de todos, para tentar melhorar, para tentar mudar a vida, né, da nossa sociedade. Então, as pessoas são motivadas, né, a realmente trazer, às vezes, a sua representatividade daquele âmbito social que ela convive, do seu raio, do seu bairro, né? São pessoas que já têm uma inserção social, então essas são muito visadas. E aí os partidos vão atrás. Só que elas não têm o preparo da noção do que envolve também concorrer a um cargo eleitoral. Né? Realmente. Quando você opta, né, por participar desse processo, você candidato leigo, né, vamos dizer assim, existe várias passo a passos e 2 profissionais obrigatórios nesse processo é o contador e detalhe, o contador não vai arrumar o que você fez errado. Por isso você precisa de uma consultoria antes, né? Entender como deve ser feito o contrato, como deve ser abertas as contas. Todo o processo ele tem prazos e esses prazos, se tu perder, às vezes tu tem um número de votos, né, para se eleger e aí tu perde a posse porque tu fez uma irregularidade na tua prestação de contas. Antigamente é uma palavra muito longe, mas até 2022, vamos dizer assim, né, ainda existia vários processos ainda que movimentava papéis. Hoje tudo é digital, então se você contratou um serviço, fez a nota, o teu fornecedor fez a nota lá na prefeitura, agora não é mais prefeitura, é a nota nacional. O que acontece? Essas informações, ela vai automaticamente para todas as esferas que fazem a auditoria do processo. Você comprou um produto, vou dar um exemplo, você mandou fazer o folderzinho, né? Passou a propaganda ali a parte da gestão que você vai fazer. Ele tem um tamanho que o TRE, né,
ele disponibiliza. Se você fizer maior ou menor, aquele produto ali, de repente você vai tomar uma multa, você responde civil, criminalmente, enfim, né? Por todo um processo, porque teoricamente, quando você entra, você se candidata, faz a ficha, etc., você diz que você entende do processo, você diz que realmente você vai fazer todas as informações dentro do processo. Então, o que você precisa, se você não conhece o processo? De profissionais que conheçam. O contador, ele vai fazer os registros das informações. Ou seja, essa consultoria tem que ser antes, porque depois que você fez a informação, tem prazo. Por exemplo, você compra um produto, tem 72 horas para fazer qualquer alteração na nota fiscal lá no Cefaz. Então, existem algumas regras, assim como existem as regras da prestação de contas. Por incrível que pareça, também é 72 horas para fazer as informações financeiras. Então, esses profissionais, o advogado vai fazer a defesa. Até a pessoa que você vai contratar, o marketing, veja, Andréia, que o contador é aquele que vai analisar o risco e vai dar as diretrizes financeiras. O advogado é aquele que vai dar a consultoria com relação a como ele se portar, o que ele falar, o que né? Realmente existe a pré-campanha, a campanha e a pós-campanha. E a maioria dos candidatos, ele foca só no voto, e não é só o voto. Existe todo um processo a qual ele responde, né? Então, quando faz a informação da nota fiscal, quando faz a informação do produto, quando faz a informação da contratação, né? Vamos supor assim, o profissional que eu vejo que é mais valorizado dentro desse processo, o marketing. Beleza, excelente. Essa visão é perfeita, desde que você construa a tua imagem antes, não durante a campanha. Porque se você construir durante a campanha, o custo desse marketing é muito maior, ele vai te dar visibilidade, mas em compensação, qualquer situação a qual ele desconheça a legislação com relação ao marketing eleitoral, você vai estar sendo prejudicado. E não adianta você pagar 30, 40, 50 mil por um marketing e pagar 2, 3 por um contador ou um advogado. É eles que vão até o final da aprovação, que pode ser aprovada as contas, aprovada com ressalva ou reprovada, né? Então, se tu tem 3 oportunidades de fazer a tua defesa ali, quem é que vai fazer? Exato. É o contador ou o advogado. O marketing já colocou na rede, o marketing já fez as informações, entende? Então, a cada ano eleitoral, desde 2016, eu venho me preparando, eu sempre estou atualizada com as resoluções, eu faço parte do Instituto Gaúcho do Direito Eleitoral, eu faço parte do CRC, que é a Comissão, né, de Contabilidade Eleitoral, onde é um núcleo de profissionais que trabalha a prestação de contas, não só de candidato, mas de partido, contabilidade pública, ou seja, eu estou inserida num universo, né, com relação à legislação e com reflexo ali aos registros. E é isso que esses candidatos têm que buscar. Não é preço, é valor, sabe? É o valor de ter um profissional que realmente entenda do processo, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza, Lori, e hoje eu posso estar trazendo aqui por experiência própria, e isso não é orientado dentro dos partidos, porque geralmente eles dizem que vão contratar o contador, o advogado, que já vai estar no pacote, que eles vão dar suporte, e não tem o suporte real necessário. E, infelizmente, isso é uma prática da rotina, porque a gente sabe que nem todos que vão participar vão ser realmente pessoas que têm realmente chances de se elegerem. Então, a gente sabe que isso é algo que acaba acontecendo. Eu quero contar como é que eu conheci você. Em 2016, né, no processo eleitoral, na minha primeira eleição como contadora, um professor me convidou para participar e o professor da faculdade disse assim, professor, mal eu entendo da contabilidade empresarial, não tive nenhuma cadeira eleitoral. Eu te ensino, Lori. Vem comigo que eu te ensino, não tem problema.
E aí eu fui, né? Fui fazer para um partido específico, a qual na época a Andrea era uma coligação, né? Uhum. E naquela eleição eu fiz 84 prestações de contas, onde eram tudo papéis, né? Tinha que tirar Sim. cópia de identidade, cópia de todas as informações, fazer relatórios, tudo manual, diferente de hoje, que é digital, né? Graças a Deus deu tudo certo na conta da É Andrea verdade. e É verdade. ela foi aprovada. Depois você continuou, né, Andrea? Espero que tenha Com sido bem certeza. tratada por outros contadores. Sim, é como eu digo, o que move a política é aquela coisa que a gente, inclusive na minha família, eu tenho vários familiares, na minha própria casa, meu pai sempre teve uma inserção dentro do meio da política, então foi como uma consequência. Quando eu recebi o convite na época, fui candidata a vereadora, foi uma experiência importante, como depois também novamente fui convidada, fui candidata a deputada federal nas últimas eleições. Então, são momentos que a gente acaba achando importante a gente se inserir por uma questão de responsabilidade social. Mas aí tu descobre também, como eu já descobri e disse que não é a minha veia, o quanto é difícil, porque a gente vai lidar com situações que muitas vezes não estão dentro da tua, digamos, da tua alçada, dentro da tua diretriz como valores, como eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, tu tem procedimentos, tu tem, é que nem eu digo, tudo que tu tem uma organização fica claro e transparente, e a política infelizmente, ela ainda é uma veia falha nesse aspecto, porque deixa muitas questões, às vezes, abertas a suscitar problemas e erros. Mas não é o momento hoje dessa fala, mas eu adquiri como uma experiência muito positiva, porque é um aprendizado, é a conexão, o valor para mim maior foi, e é até hoje, é a conexão que eu tenho com as pessoas, com aqueles que votaram. Quero, inclusive, agora novamente agradecer a todos que votaram e que seguem acompanhando a nossa programação e o meu trabalho há anos. Então, é esse a grande importância, saber que eu pude conectar pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho. Então, é isso que nos fomenta e nos move, né, Lori? Exatamente, e eu vejo assim a tua decisão respeitosamente, mas eu abro um parênteses aqui, né? Senão não seria eu. Nós precisamos de lideranças, né? E lideranças, quando eu falo de mulheres na política, não é somente lá no, como vereadora, ou como governadora, ou como presidente, enfim, não, eu falo em cargos de liderança, que política você sabe que a gente faz até em casa, né, André? Exato. E é uma grande perda você tomar essa decisão, espero que no futuro você veja um diferencial, né? Porque nós precisamos de mais mulheres envolvidas em política, sim. Nós precisamos de mais mulheres em entidades, nós precisamos de mulheres mais com cargo de vereança, como cargos de senadoras, enfim, mulheres que Uhum. tenham esse olhar que você tem, que precisa sim ter uma sincronologia, né, de informações e transparências, né, Uhum. aplicabilidade da governança, aplicabilidade do compliance, né, dentro, Uhum. né, de todas as situações que tenham eleição, com relação às eleições, enfim, né, agora Uhum. teremos deputados, enfim, né, presidente, existe uma legislação trancada lá no cenário, que é com relação ao compliance para os partidos políticos, né? Que é dar transparência, que é aplicar governança Uhum. transparente para os partidos políticos. Mas o que acontece? Nós precisamos de mais Andréias, mais Marias, mais Ritas, mais Lores, né? Uhum. Discutindo a transparência, discutindo os Exato. procedimentos padrões, né? Para Uhum. não somente nos grandes ou nos pequenos, mas para toda a cadeia logística com relação a Exato. quem faz a diferença, quem faz a legislação, que às vezes a lei não é Uhum. para todos,
era para quem tem interesse naquele momento. E quando nós trabalhamos, né, essa parte da sensibilização, da releitura de leis que impactam o empresário, isso me torna muito feliz, porque eu começo a verificar no passado muitas ideias de Andréas e de Loures que ficaram engavetadas. Houve assinatura, mas pouca visibilidade para aquele impacto de resultado, né? Então, comecei a falar com você e agradecendo, é exatamente por isso. Nós precisamos, sim, precisamos de discutir, precisamos de ambiente de discussão, precisamos voltar, né, aquele exemplo dos homens de negócios, grandes empresários, seja ele agrícola, seja ele, né, pecuarista, seja ele industrial, enfim, né, que eles faziam essas reuniões, eles estavam em ambiências, né, de discussões, ambiências, né, de diálogo, que você, mesmo que você ache que você não deve estar, mas você precisa estar, porque é ali que é a tomada de decisão. E depois de assinado, né, promulgado ali a legislação, não tem o que discutir, né? E aí, uma lei da Andréia, uma lei da Loure fica engavetada, porque aquela ali tomou mais visibilidade. E é isso que a gente, né? Bom, Lore, rapidamente, e querido telespectador, eu vou fazer uma breve interrupção. Nós vamos para um breve comercial e logo voltamos. Não saia aqui da telinha, que nós já voltamos para dar continuidade nesse programa incrível com a nossa contadora Lore Quevedo. Não sai daí que a gente já volta. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. E voltando dos comerciais, estamos aqui com a presença da nossa contadora Lore Quevedo. E Lore, quero trazer para o nosso telespectador essa grande novidade que me deixa muito orgulhosa, muito satisfeita, que é que nós estamos em processo de eleição do Sindicontábil. E a nossa querida contadora Lore Quevedo, ela é digamos, a principal, aí, o nome que está em destaque para se tornar a segunda mulher na história como presidente do sindicato. Conta um pouquinho para a gente, Lore. Nossa, André, foi uma satisfação quando o presidente, o atual presidente, né, me fez esse convite para participar, né, desse pleito, participar desse processo eleitoral pelo Sindicontábil, que desde 2009, né, eu falei para você que eu também sou técnica contábil, então, desde 2009, eu estou nos bastidores, foi nesta entidade que eu busquei, né, esse conhecimento na prática. Então, vários professores que eram contadores, profissionais atuantes, davam cursos, né, e ali eu busquei algumas informações, a qual foi fazendo o meu alicerce com relação à minha empresa. Então, N situações aconteceram, eu estava sempre em algum evento, algum café, algum almoço da entidade, e sempre buscando essas três palavras que eu digo sempre para todos, tanto para o empresário, quanto profissional, de todas as áreas, seja contador, seja administrador, seja advogado. Você tem que ter visibilidade
em todas as ações que você desenvolve. Visibilidade no teu trabalho, com base sólida na ética, no comprometimento, com base na reestruturação da sociedade através da educação continuada, trazer essa sensibilização. Através de toda essa caminhada, você tem credibilidade em todas as informações a qual você fala, mas você faz ações práticas que realmente mostram a diferença. Bom, e depois de tudo, você ter autoridade, né? Ter, né, essas opções, esses convites, por exemplo, né, de participar de um pleito. Então, teve todo o processo eleitoral do sindicato, onde abriram a oportunidade para inscrição das chapas, e houve uma chapa única. No caso, eu como candidata à presidência. A eleição será dia 19, e vamos lá, vamos ver se houver qualquer situação de algum profissional, de algum colega que não goste do processo, enfim, que entenda que o processo teve algum vício, beleza, a gente vai fazer a defesa. Mas se não houver, eis-me aqui para 2026 como presidente do Síndico Contábil. E foi uma caminhada, assim, muito tranquila, foi uma caminhada de construção, porque eu sempre digo, eu sei aonde eu estou e sei aonde eu quero chegar, e entre um processo e outro, eu sei que existe toda uma caminhada, e essa caminhada requer tempo, requer continuidade, requer persistência, não vai ser sempre bom, às vezes você vai precisar tomar decisões, às vezes você vai precisar respirar, realinhar a rota e seguir em frente. Mas eu também participo de outras entidades, a Associação Comercial de Porto Alegre, como diretora e conselheira fiscal. Também participo do Conselho do Tribunal Administrativo Tributário do município. Participo da Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, MEIs, do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos colegas me perguntam, Lori, eu vejo você indo, eu vejo você vindo, em que momento você descansa? Olha, quando a gente tem um propósito e a gente sabe qual a trilha a seguir, a gente vai dando um passo de cada vez. A gente vai entendendo a situação de um colega, vai entendendo a situação do empresário, vai entendendo a situação da entidade e vamos entendendo a nossa sociedade. Qual é o papel da nossa sociedade? A minha como profissional, como pessoa, a sua, como é que eu devo gerir, né, essa sociedade? Porque sim, nós somos gestores da sociedade. Não é porque nós votamos, seja num cargo de presidência do Síndico Contábil, não seja um cargo de vereador, ou presidente, ou governador, enfim, vários cargos, ou presidência de uma entidade, a qual nós nos eximimos, né, de estar presente, de fazer a gestão, de buscar ajudar, ou também questionar qualquer situação. Porque só existe o avanço, né, se nós tivermos essa oportunidade de troca, essa oportunidade de trazer, né, novos conhecimentos. Eu não sei tudo, talvez o colega saiba um pouquinho mais que eu, o outro, e fazer essa rede de apoio para que realmente tenhamos os princípios básicos, educação, saúde, segurança, entre outras situações que a qual eu e vocês precisam. Muito bem, Lori. Olha, quanto a gente fica feliz, a gente quer parabenizar esse momento tão importante na tua caminhada, na tua história, e é mérito realmente todo teu, porque a gente acompanha e sabe dessa trajetória da mulher incansável e dedicada realmente para entregar valores e qualidade no seu serviço, em qualquer atividade que você esteja engajada para a entrega. Continuando aqui, para quem está assistindo, deve estar observando a legenda que está passando aqui embaixo, e vai acontecer o primeiro seminário FEMICRO-RS de desenvolvimento regional, promovido por Lori Quevedo, junto com todos esses órgãos,
Lori, conta um pouquinho sobre o seminário, o que ele vai estar abordando, que eu acho que é um momento crucial, importantíssimo desse seminário, nós estaremos lá presentes também, porque é um momento que os meios de comunicações precisam estar apoiando e trazendo informações, porque o pequeno e médio precisa ser assistido. E nós estamos vendo hoje uma sociedade, infelizmente, uma administração que vem realmente dilacerando com o pequeno e médio empreendedor. O que aconteceu? Eu faço parte do fórum Fortalece RS, né, um fórum com relação à defesa das micro e pequenas empresas e o microempreendedor individual ali da Assembleia Legislativa. E aí, no fórum, houve colocaram um documento referente à PLP 67 de 2025. O que é a PLP? Ela é uma proposta, né, com relação ao aumento do faturamento do microempreendedor individual, de 81 mil ano para 150 mil. Um ato, assim, realmente relevante. Ou seja, pegou a legislação, fez uma releitura, entendeu do cenário econômico que estamos vivendo e viu a necessidade e ainda, né, entendeu que, 7 anos de lei e ainda não tinha nenhum tipo de atualização com relação ao faturamento. Então, o que aconteceu? E ainda dentro dessa proposta, né, tem a situação de cada ano ser aumentado pelo índice. Assim, esses faturamento, ele não fica ali sancionado só nos 150 mil por mais 7 anos. Ele vai ter, né, um indicador de aumento anual, assim como a parte, né, da contribuição com relação à guia do DAS. Bom, essa foi o primeiro gatilho para mim começar a pensar, bom, eu tenho visitado e tenho conversado e tenho feito N situações, até mesmo dentro de entidades, as conversas às vezes é a mesma, a preocupação do empreendedor, do empresário, né, com relação ao superendividamento, devido à pandemia, devido que afetou economicamente, global, né, vários países, o Brasil não está fora da lista, e tinha um tempo, mais ou menos uns 10 anos, para reestruturar essa economia. Mas aqui nós, no Rio Grande do Sul, ainda fomos atingidos pelas enchentes, né? Em 2023 teve alguns municípios afetados, em 2024 a grande enchente que atingiu até mesmo a capital. Muitos dos prefeitos eles conseguiram se reestruturar. E a natureza, ela é muito perfeita, né? Ela se reestruturou muito rápido, mas a economia, ela foi afetada, e afetada grandemente, principalmente no agro, né? No período das enchentes ali, você pagava R$18 um quilo de tomate. Hoje, né, mesmo tendo diminuído por causa da inflação, ainda continuam os valores absurdos. Então, nós estamos falando lá do agricultor, nós estamos falando do produto, né, dos atravessadores, enfim, dos que vendem na Ceasa, dos que compram, enfim, toda essa cadeia logística, ela foi afetada. Toda essa cadeia logística de serviço prestado também foi afetada, né? O cenário dos contadores também foi afetado. Então, o superendividamento destas pessoas físicas, CPF, destas pessoas jurídicas, CNPJs, elas têm que estar também na visibilidade. Como nós vamos fazer ações, aonde nós vamos estar inserido em espaço de diálogo para mostrar a dor dessas pessoas, né? E realmente pessoas que têm a solução, seja ela um auditor da Receita Municipal, um auditor da Receita Federal, um auditor do Cefaz, seja um parlamentar, seja um profissional técnico. Então, nesse intuito, né, com esse objetivo, nós trouxemos em pauta, né, pela federação, a outras entidades, pela FEContábil, que é a Federação dos Contabilistas e Contadores, assim como pelo Sindicontábil, essa proposta, né, de seminário, de trazermos
pessoas a qual estão no meio desse tema que muito é falado, mas pouco é sensibilizado a pessoa física ou a pessoa jurídica, que é o tema da reforma tributária. A reforma tributária ela já começa com seus efeitos agora, dia 1º de janeiro de 2026, e vai até 31 de dezembro de 32. Então, ele vai ter um ápice de crescimento com relação aos impostos, seja na pessoa física e na pessoa jurídica, seja na hora, ou vai levar um tempo para que a pessoa se conscientize, mas a gente precisa estar inserido nesses ambientes de diálogo. Então, o seminário veio com essa proposta, né? Ter pessoas que mostrem não só o conceito, mas também que estão aplicando essa situação. Então, a proposta do deputado federal Heitor Schutz, né? Ele veio com uma grandiosidade agora no final do ano. Para quê? Para que nós oportunizássemos esse espaço de diálogo, que será dia 24 de novembro, das 9, né? O credenciamento será às 8h30, mas das 9 às 5 da tarde. Vai ser trazerem sensibilizações a profissionais contábeis, a empresários, a empreendedores, até mesmo você, pessoa física que não tem uma empresa, mas quer entender um pouquinho mais do que isso vai afetar você. Este é o propósito, esse é o objetivo do seminário, né, do primeiro seminário, com relação à nova era tributária. Então, veja que nós temos 3 propostas grandiosas, que é a PLP 67 de 2025, a reforma tributária e o ápice é o superendividamento. Temos sim que debater em espaços relevantes, seja na Assembleia Legislativa, seja dentro de uma entidade, seja dentro de casa. Nós precisamos sensibilizar também a nossa família. Todos aqueles que realmente vão fazer a diferença e serem impactados com essa situação aí. Muito bem, Lore, a gente fica muito feliz de poder trazer para o telespectador. Então, quem está acompanhando, tem vagas limitadas, entre em contato, está aqui as informações para que você possa participar. Se não conseguiu se inscrever, se não conseguiu nesse momento participar, a gente vai trazer informações, nós vamos trazer o espaço cada vez mais para a nossa contadora Lore Quevedo, para que a gente possa informar a nossa sociedade. É como a gente estava conversando, né, Lore? O quanto é importante a sociedade receber informação fidedigna, correta. Existe muita desconstrução, as redes sociais, não desfazendo o YouTube, mas qualquer um está gerando informação como se fosse propriedade, como se tivesse realmente estudo, e a gente vai depois pesquisar, nem todo mundo tem o conhecimento e propriedade para poder falar. Então, hoje a gente fica muito feliz de poder entregar para o telespectador uma profissional aqui com uma carreira sólida, séria, parabenizar por esse momento especial também, se Deus quiser, agora assumindo a presidência do Sindicontábil, e deixando aqui também para o telespectador essa informação que é o seminário. É o primeiro de muitos, né, Lore, que vão acontecer justamente para conectar a sociedade, o pequeno, médio empreendedor, a sociedade como um todo, de temas tão importantes que movem a economia do nosso estado, do nosso país, dos nossos municípios. Então, a gente não pode deixar passar, a gente precisa cada vez mais se conectar com a informação. Lore, eu queria fazer mais uma perguntinha, porque a gente sabe que nessas questões tributárias, em outro momento a gente vai trazer, vai debater um pouco mais aqui num outro programa, sobre as mudanças e alterações. Existe muita dúvida sobre regime tributário, sobre questões de como utilizar, qual é o regime da sua empresa. Enfim, existe muita dúvida e a gente quer trazer um pouquinho mais de orientação. Mas um tema que agora está em destaque, eu tenho percebido muito, que as empresas não têm o conhecimento dessa alteração da nota fiscal nacional. Porque a gente tem a nota fiscal municipal, tem a nota fiscal estadual
e agora existe uma nota fiscal nacional. Como que fica? Qual é a obrigatoriedade? Tem prazo para essa execução? Como é que está esse tema? Você sabe que o governo ele queria um número único, né? Que o CPF fosse o único número, não teria mais o RG. E aí, a partir desse pressuposto, houve o foco com relação ao gov.br. Então, o gov.br ele começou a ser mais incisivo para que você use pós-pandemia ali, mais ou menos em março de 2021, né, para certas situações tu já tinha a obrigatoriedade de assinar pelo gov.br, de você acessar alguns setores, por exemplo, o Detran, a Receita Federal, a Receita Estadual, através do Gov. O que eles vão fazendo do maior, que tem a possibilidade de implementação mais rápido, para o menor, que tem uma baixa aderência a isso por devidas N situações técnicas, né, tecnológicas, às vezes não tem a tecnologia na prefeitura lá da Botinha do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, lá do Chuí, ele não tem a tecnologia ainda, ele está mais atrasado com essas informações. Então, vem prefeitura, estado e ente federal. Então, eles primeiro fizeram a obrigatoriedade para todos que emitam nota fiscal, incluindo o microempreendedor individual, já ter um certificado digital, ou seja, lá dentro da base da Receita Federal, aquele CPF daquele microempreendedor individual já é responsável por aquele CNPJ. E através do Gov, né, ele entra com o CPF dele e acessa o CNPJ, ou seja, ele já tem toda essa informação na base de dados central. A nota fiscal eletrônica central pega-se todas as informações de todas as cidades, né? Todos os CNPJs, enfim, e centraliza na nota fiscal nacional. Ou seja, você entra no portal da nota fiscal, coloca suas informações lá, através do certificado, porque o certificado já é obrigatório, né, para você ter. Ainda tem um prazo aí do microempreendedor, mas já é obrigatório para ele também. Então, centraliza-se essas informações, e foi o que aconteceu. Então, a nota fiscal eletrônica nacional foi para dar continuidade a um processo tecnológico, né, digital, visto que na pandemia aconteceu N situações, você não conseguia se comunicar com A, com B ou com C, né, então centralizaram as informações. Consequentemente, o que acarreta isso, né? Você está centralizando numa base de dados N informações, teoricamente a auditoria é mais rápida. Toda movimentação que você fizer no seu CPF, seja compra, seja venda, está sendo cruzado a essas informações. E já existe notificação para microempreendedor individual com relação a quê? Ele compra no CPF ou ele recebe PIX no CPF de algum cliente e já estão com o potencial de cruzamento de informação para notificar esse microempreendedor que o faturamento não é o que ele está dizendo que é. Tá? Então, a intenção inicial era dar a agilidade ao processo. Consequentemente, né, se eu uso a tecnologia a meu favor, você usa a tecnologia a seu favor, é óbvio, né, que o poder público, para arrecadar mais tributo, ou para entender que você paga o justo, nem a mais e nem a menos do tributo, referente à atividade fim da tua empresa, ele também usaria a tecnologia, né? Visto que, se você analisar, existe já há alguns anos que não são colocados concurso público da Receita Federal para auditoria, né? Para auditores, porque esse processo de tecnologia tira alguns da agilidade a alguns processos. Muito bem, então, olha como é um tema gigantesco para a gente abordar em outro momento, Lori, mas quis trazer um pouquinho, porque também é uma situação bem atual, eu tenho percebido em alguns locais que as pessoas ainda têm dúvidas se elas seguem com a nota fiscal regional, municipal, ou que elas têm que usar a nota fiscal nacional. Então,
existe ainda essa dúvida em alguns ambientes. Mas você pode tirar as dúvidas dessas pessoas dizendo o seguinte: você vai acessar lá o link para a prefeitura e ele vai direcionar para a nota nacional. Ou seja, você não vai mais fazer ali. Você já vai para lá por causa do Gov, entendeu? Eles primeiro passam a sensibilização, a informação, para depois efetivamente a ação, colocar em prática o que eles estão colocando com relação à atualização dos processos. Perfeito. Então, hoje, o ambiente que ele faz a sua nota fiscal municipal não vai ser mais esse, consequentemente, vai ser mais em seguida o da nota fiscal nacional, vai ser essa regra padrão para todos. E aí eu te pergunto rapidamente, que nós já estamos quase estourando o nosso tempo, e o município, aonde que ele vai ter arrecadação? A arrecadação ele passa a ser a nível âmbito nacional ou ele também vai ter arrecadação daquela nota? Pois é aí que a sociedade tem que estar envolvida. Né? Lembra que na pandemia você comprava na Magalu, nem sei se eu posso fazer propaganda, mas enfim, agora eu já chutei. Mercado Livre, é propaganda. Né? Mas comprava em e-commerce, né? Você comprava no mercado digital. Você não se questionava para onde ia o tributo. Se questionava? Não. Porque o tributo, né, com relação a parte do produto em si, ele vai para o estado onde o CNPJ está. Agora, o serviço vai para o município onde a prestação de serviço, né, é aplicada. Ou seja, se nós não questionamos nada disso, nós temos que estar envolvido nesse processo aí com reforma tributária. Por quê? Porque para entender quanto o nosso município vai ter de retorno, então existe uma comissão entre os prefeitos, entre essa base tributária, né, dos municípios, também estudando, também discutindo, também buscando essa orientação e essa clareza, porque ainda estamos no processo de sensibilização. Então, por isso que a sociedade ela tem que estar envolvida nesses diálogos, nessa hora de criação, nessa hora de cocriação, enfim, nós precisamos estar lá. E é por isso, Andréia, que eu convido, eu reforço mais uma vez, para que todos que estejam assistindo, nos assistindo, que estejam lá no seminário, né, ali na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dia 24 de novembro, das 9 às 17, para estar nesses ambientes de discussão. E quem sabe dali sair comissões municipais, estaduais e federais da sociedade, das entidades, para estar discutindo a reforma tributária em loco, né, com quem vai sentir a dor ali depois que a lei estiver promulgada. Muito bem, Lori. Olha, que bate-papo importantíssimo que nós estamos trazendo para o nosso querido telespectador, a nível nacional, internacional, temos telespectadores fora do Brasil, mas sabendo que é um tema e um assunto que vai estar sendo abordado aqui em loco, no Rio Grande do Sul, na capital, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Bom, minha querida contadora Lori, estamos chegando ao final. Deixo aqui uma palavra para você deixar para o nosso telespectador. O que a gente pode fazer, né, é nos envolver. Estarmos, sim, em espaço de tomada de decisão, estarmos, sim, preparados e preparadas para as oportunidades de visibilidade, defender o teu tema, defender a tua profissão, defender a sociedade. Só assim a gente tem um Brasil mais justo, com mais retorno, seja de segurança, seja de saúde, né? E economicamente também. Muito bem, muito obrigado, Lori. A tua mensagem é de grande importância, porque a gente não adianta só reclamar dos gestores, a gente tem que participar, a gente tem que estar presente para que a gente possa cobrar algo. Então, agradecemos a audiência, você, querido telespectador, que esteve junto conosco desde o início do programa, e convido a seguir ainda aqui na programação da GTV com programas feitos para você. Muito obrigado, Lori, e
Continue aqui na programação. Até o próximo programa Andréa Grezana, também construído com muito carinho para você. Tchau!